boa noite, graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série, o nosso estudo da Palavra de Deus referente à salvação da humanidade, a salvação do ser humano, a salvação de nossas almas. Nós falamos no primeiro vídeo sobre o lado divino na conversão do pecador. Falamos no segundo vídeo sobre a presciência de Deus, ou seja, saber de antemão as coisas que iriam acontecer. E hoje nós vamos falar sobre a eleição. Amém? Eleição é uma das palavras mais comuns na Bíblia, mas tem sido frequentemente mal interpretadas, de modo que os crentes tendem a evitá-las. A eleição não significa que Deus escolhe alguns para serem salvos e outros para serem perdidos, sem qualquer participação das pessoas nessa escolha. Então nós vamos examinar isso com detalhes, para nós entendermos o que é de fato eleição. Vimos que eleição é escolha, e é um dos temas mais comuns na Bíblia, e por isso, por ser difícil de entender, as pessoas tendem a evitá-la. E nós vamos fazer isso para entender o que quer dizer de fato eleição. Primeiro, ela não quer dizer que Deus escolheu alguns para serem salvos e outros para serem condenados sem qualquer participação do indivíduo. Vamos lá. Deus fez essa eleição antes da fundação do mundo. Deus fez, pela sua presciência, Ele escolheu Cristo antes da fundação do mundo e nos elegeu nele. Mas isso é do ponto de vista divino. Nenhum ser humano sabia, nenhum ser humano tinha conhecimento disso. O ser humano estava alheio a tudo isso. Agora, Deus sabe quem vai ser salvo? Sabe. Deus sabe quem não vai ser salvo? Sabe. Mas isso é Deus quem sabe. Eu só sei que eu vou ser salvo porque eu estou em Cristo. Eu só sei que eu sou eleito porque eu estou e permaneço em Cristo. Agora, as pessoas que não irão ser salvas, Deus sabe? Sabe. Mas isso quer dizer que elas foram escolhidas para serem perdidas sem nenhuma participação dela em relação a aceitar ou rejeitar esse meio que foi criado. Não, Deus criou o meio e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas por que todos não são salvos? Porque nem todos aceitam. Deus sabe disso? Sabe. Eu sei disso? Não, eu não sei disso, eu só sei que eu sou, porque eu sou salvo nele e eu permaneço nele. Agora, então, isso não quer dizer que Deus escolheu alguns para se ferrar e outros, por mais que façam tudo errado, Deus, não, vocês são meus queridinhos. Negativo. A presciência de Deus, conhecendo o futuro, Deus fez essa eleição nossa quando nós nos deslocarmos para Cristo.
definição de eleição. Vamos ver aqui a definição da palavra eleição. A palavra eleição significa escolha. Esta palavra foi usada no Antigo Testamento para descrever a escolha que Deus fez de alguns indivíduos e de algumas famílias e da nação de Israel para privilégios especiais ou propósito divino. Ela é empregada primeiramente para descrever a escolha que Deus fez de Cristo para a tarefa de consumar a salvação, mas também sua escolha dos que estão em Cristo para a salvação. No que diz respeito à salvação, eleição é a escolha de Deus de homens para a salvação e privilégios, baseado na escolha que inicialmente eles fizeram de Deus. Note que a passagem abaixo limita a eleição para os que estão em Cristo. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante ele e em amor. Ora, nós somos escolhidos por causa da presciência de Deus. Ele sabia que eu iria aceitar, ele sabia que você iria aceitar, e ele sabe dos que podem ainda aceitar Cristo. Então, quando essa escolha é feita, antes da fundação do mundo, o homem nem ainda tinha caído. Antes da fundação do mundo, meu Deus do céu, já estávamos escolhidos em Cristo. Agora, como você pode falar que A vai ser e B não vai ser? Agora, nós só sabemos disso quando nós tomamos posse dessa eleição, indo até Jesus, aí nós podemos dizer que somos. Agora, não podemos dizer que ciclano não será. E a base que temos, que ciclano ou até mesmo nós não seremos ou ele não será, é se rejeitarmos a Cristo. Quando rejeita a Cristo, está recusando a eleição, está recusando o plano de Deus em relação à salvação. Então, para a eleição, ela é baseada em Cristo, assim como nos escolheu nele, assim como nos escolheu em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Efésios 1:4. Este versículo mostra claramente que nosso mérito por sermos escolhidos não é baseado em nós mesmos, mas sim por estarmos em Cristo. Não é por causa de mim. É só se eu me dirigir a Cristo, é só se eu aceitar o sacrifício. Aí serei salvo. Assim como estamos em Cristo, somos dignos de sermos escolhidos por Deus. A maior dificuldade em entender a eleição está no fator tempo. Se a pessoa é considerada eleita antes de lançar os fundamentos da terra, como, pois, a eleição pode ser baseada na fé em Cristo? É o que nós estamos explicando. Deus, pela sua presciência, que falamos no vídeo anterior, Deus, pela sua onisciência, só Ele tem essa capacidade de conhecer o futuro de fato. Só Ele tem como saber o que vai acontecer no futuro, no ponto de vista divino. Então, por isso, é baseado na fé. Ele sabendo, olha, só do sacrifício de Jesus já vai fazer mais de 2000 anos. Então, a Bíblia diz aqui, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que foi antes da fundação do mundo. Não sabemos, foi na eternidade esse planejamento. E Deus já sabia que já sabia que você, já sabia os que iriam aceitar o sacrifício, dos que necessitariam do sacrifício.
que a humanidade iria precisar desse sacrifício. Por isso, foi antes da fundação do mundo, porque ele sabia que o homem ia cair. Então, a oferta foi para todos. Não que ele escolheu alguns para se ferrar e outros para, independente do que faça, ser salvo. Não! Depende da minha decisão e da sua decisão e da nossa escolha ou da nossa rejeição. Então está baseado em Cristo. Está baseado antes da fundação do mundo. Por isso, ele já previa isso. Somente o nosso Deus pode fazer isso. A resposta à pergunta é achada em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha o que está escrito, Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus. Ou seja, Deus sabia antes. Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos escolhidos segundo a presciência de Deus. Deus criou o meio, disponibilizou para todos, mas somente com a presciência dele ele sabia que eu ia aceitar agora. Ele sabe o que vai aceitar amanhã. Ele sabe o que vai aceitar daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos, a 40 anos, a 50 anos, a 100 anos, a 1000 anos. Somente ele sabe. E por isso, aceitando esse sacrifício, aceitando essa oferta, aceitando o que foi disponibilizado, aí sim, somos eleitos e somos salvos. Porque, como lemos em Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele. E aqui, 1 Pedro 1, 2, segundo a presciência de Deus. A eleição, agora vamos ver, a eleição e a escolha do homem. O cristianismo, ele não está ligado ao fatalismo. Ele é baseado no Deus soberano, que deu a todos os homens o livre-arbítrio. O fato de que Deus sabe de antemão o conteúdo de todas as decisões dos homens não significa que ele impõe a tomada delas. Deus não força ninguém a fazer uma decisão pró ou contra o reino dos céus. Apocalipse 3:20. Deus não força. Você escolhe, você decide. Ele sabe qual vai ser a sua decisão, mas para depois você não dizer, não tive oportunidade, não fui orientado em relação a essa tal eleição. Eu não sabia que tinha essa oferta desse sacrifício. Não, ele quer que todos se salvem, porém o sacrifício é para salvar todos, mas ele sabe quem vai rejeitar e quem vai recusar. Não que ele escolheu o que vai recusar para se ferrar, ou que escolheu, aceitou o sacrifício porque esse é privilegiado. Vai ser privilegiado por causa da escolha, por causa da decisão pessoal. Porque ele não quer uma marionete, ele não quer uma mulenga, ele não quer um fantoche. Ele quer pessoas que tomem decisão. Tá bom? Eu vou fazer a segunda parte desse vídeo falando sobre a eleição, porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Já já a gente volta para dar continuidade. Então nós falamos, foi sobre definição de eleição e a eleição e a escolha do homem. Vou falar o restante no próximo vídeo, vai ser entre uns 7 minutos, tá bom? Deus abençoe a todos, até já!